Obrigado, presidente. Como a deputada Ana Paula se propôs a ser líder do governo, do futuro PSD nesta casa, partido que estará na base de apoio do nosso governo a nível nacional e que tem tratado a educação um pouco melhor quando a nível nacional estabelece o piso nacional dos professores que até então inexistia nesse país e que se levou 3 anos nesse estado de Santa Catarina para se tentar implantar, ou 2, foi em 2008. Mas quero parabenizar o deputado Darcy de Matos, que sendo da base do governo, se pronunciou preocupado. Então, em vez de ter sido vaiado, eu acho que deveria ser aplaudido, porque são poucos que se manifestam da forma como ele se manifestou aqui, preocupado com as questões da educação e do encaminhamento. E eu, que sou um parlamentar de oposição, deputado Darcy, e parabenizo, porque o que a gente vê no que acontece no debate da educação nesse exato momento, deputado Sopels, é que não é apenas uma medida provisória, é uma medida de desgoverno para a educação. E aí eu quero fazer um comparativo com o nosso governo do Rio Grande do Sul, que temos lá o Tarso Genro, cuja renda per capita do Estado é inferior à do Estado de Santa Catarina hoje, cuja arrecadação proporcionalmente é menor que a nossa. Governo em que tem na sua folha de pagamento, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, um contingente maior de funcionalismo para pagar, mas que chamou o sindicato, chamou as associações e estabeleceu uma perspectiva para a educação daquele Estado. Essa é a diferença. E aí sim, os professores entenderam as limitações do Estado. É lógico que existem limitações, a gente foi prefeito e sabe disso. Mas existia limitação no Piauí. E em 2009, lá já se implantou o Plano Nacional de Salários por um governo que colocou educação na pauta prioritária do Estado. Então, quando a gente verifica aqui que ao se fazer uma medida provisória, de fato, se escancara com pouco que tinha de plano de cargos e salários, onde se cancela qualquer estímulo e fomento à educação, ou qualquer professor que queira estudar mais, para poder distribuir nas salas de aulas esse conhecimento e mudar esse contexto denegrido de educação desse país. Basta se olhar as estatísticas, os resultados. Não adianta apenas salas de aula, não apenas de ginásio, se não tivermos a essência da produção, da formatação, da formação daquelas crianças que estão na escola. Então essa medida provisória, que eu condeno aqui e condeno em Brasília, nos 2 locais, que o nosso governo em Brasília tem dotado medidas provisórias em contingências diferentes. Mas, no entanto, esse governo tem que abrir, sim, um diálogo. E se não souber o que fazer para cuidar das pessoas, cuidar das gentes, como era o slogan de campanha, ligue para o Rio Grande do Sul e aprenda como é que se negocia com os professores. Quero passar o restante do tempo para a nossa companheira Luciana Carminati. Bem, boa tarde aos deputados dessa casa, a deputada Luciana Carminati, que intermediou essa fala, aos colegas lutadores e lutadoras da nossa categoria, que estão aqui dentro e os que estão lá fora, né? Esse é o momento, e a sociedade catarinense. Em primeiro lugar, reafirmar a continuidade da nossa greve, a revelia do mandado do governador do estado que os professores voltassem à sala de aula. Estamos reafirmando a continuidade da greve no estado de Santa Catarina, até que o governo do estado negocie com o nosso sindicato o pagamento imediato, a implantação do piso, conforme prevê a lei 11.738. Esse é o motivo da greve, esse foi o motivo pelo qual deflagramos a greve no estado de Santa Catarina no dia 18, e por este motivo continuaremos em greve.
muito bem falado pela deputada Luciana e pelos deputados que me antecederam aqui, apresentando a tabela do qual o governo do Estado apresentou. E foi apresentado, então, a forma como está colocada, a forma como o governo escamoteia a nossa tabela, ao dizer para a sociedade catarinense que o piso já foi cumprido e que, por então, os professores devem voltar à sala de aula. Como nós somos educadores, cabe a nós, mais uma vez, educarmos o governo do Estado e dizer a ele que ele não está cumprindo o piso conforme estabelece a lei. Talvez ele tenha se esquecido de fazer a lição de casa e ler corretamente o que estabelece a nossa lei. Como nosso papel é educar, estamos nós aqui mais uma vez em greve, educando o nosso executivo estadual para que releia mais uma vez a lei 11.738 de 2008 e que ao ler e que ao ter também a manifestação do Supremo Tribunal Federal, cumpra integralmente o que estabelece a lei. E aí, queremos nós do sindicato contar com a ajuda dos nobres deputados desta casa, que muitos nós já sabemos que estão ao nosso lado há muito tempo, mas principalmente os deputados da base do governo que intermediem essa negociação. Nós não queremos mais só as falas ao microfone. Nós queremos, de fato, a intermediação e, principalmente, que na hora do voto, os deputados votem a favor da educação. Estamos nós, educadores, cansados de vir bater de porta em todos os gabinetes desta casa e na hora da votação todos nos atendem muito bem, dizem que vão votar a nosso favor e na hora das votações a surpresa para nós é tamanha, porque todos seguem o que diz o governo, independente de se vai oprimir, independente de se está contra a lei, independente de se vai prejudicar a educação no estado de Santa Catarina, eles votam com o governo. Então nós não queremos apenas fala, nós queremos que na hora do voto, a base do governo mostre o seu papel de acordo com a sociedade catarinense e que vote em favor da educação. A educação não pode mais esperar, senhor presidente. Nós não podemos esperar até terça-feira. Nós estamos em situação emergencial, tanto os professores quanto os alunos desse estado, pois estamos 90% em greve, diferente do que tem apresentado os quadros na imprensa estadual. O estado de Santa Catarina está 90% paralisado, em greve, aguardando que o governo do estado cumpra com a deliberação do STF, Supremo Tribunal. E para isso, nós queremos contar com os deputados desta casa, principalmente os que fazem parte da base de apoio do governo, porque com eles nós dificilmente podemos contar na hora do voto. Porque nós queremos contar na hora do voto, e não apenas nas falas. Queremos que intermedie a discussão, que reabra o canal de negociação. O sindicato não tem proposta para apresentar. O STF já disse qual é a proposta do Magistério Público Estadual. Não há proposta. O governo, nós já dissemos, e o STF também se manifestou dizendo ser constitucional a Lei 11.738. Então, queremos aqui contar com o apoio de todos os deputados, principalmente da base do governo. Nós estaremos vigilantes como sempre estivemos. Mais uma vez estaremos contando voto a voto. Primeiro, que a medida provisória não entre. Segundo, que intermedie para que reabra a negociação com o governo do Estado. E terceiro, para que o governo do Estado cumpra com a lei do piso, conforme estabeleceu o STF. A luta, companheiros, o Estado continua em greve.